Ô, meu pessoal, vamos começar a nossa atividade para essa nova aula, em que continuaremos o assunto das fontes do direito do trabalho. É claro que não é só o direito do trabalho que tem fonte. Todos os ramos do direito precisam de se reportar ao local, ao manancial, já que estamos falando de fonte, ao repositório onde se exaram as fontes do direito, porque que aparecem, então, como fontes do direito, porque delas emanam as normas. E o que são as normas? Nós vamos ver lá na frente, mas nós precisamos de ter uma ideia delas agora, para estudar as fontes. A norma é o comando que é dado à nossa conduta. É o aspecto concreto, individual e cogente, no sentido de nos determinar, que faz parte das disciplinas das condutas humanas. Então, essas normas não saem do abstrato, apesar de Platão, Santo Agostinho e tantos outros, como Berkeley e tal, tantos outros depois deles, terem falado que as normas existem a partir de um plano divino, de um plano espiritual, onde estão as normas divinas, onde estão onde está a concentração de todo o direito já harmonizado. Nós não chegamos a esse nível. Nós, humanos, não temos um acesso auditivo ou visual para recebermos a norma nesse nível. Dizem que profetas têm, ministros religiosos de diversas religiões, alguns deles teriam e tal, mas isso não é comum ao ser humano, não é próprio de todos nós. Então, não vale como regra geral, não vale como regra do direito para influenciar a cada um de nós no sentido de estarmos disciplinados de acordo com o nosso Estado, de acordo com o direito, de acordo com a vida jurídica imposta pelo nosso Estado. Aí vêm esses autores e falam, alguns falam uma coisa, outros falam outra, eu estou dando aqui uma resumida, é claro. Vêm esses autores e falam que não, é porque existe, além desse plano divino e só alcançável por uma divindade ou pela comunicação humana eventual, raríssima, com essa divindade, porque nem todos os padres, rabinos, pastores e ayatolás conversam com Deus na hora que estão tomando cafezinho. Então, um ou outro que porventura converse é um tema exclusivamente religioso, ou melhor, teológico, não nosso do dia a dia, desse mundo onde estamos olhando mais para as pedras do que para os Pedros, porteiro do céu. Então, acrescentam abaixo disto um mundo de normas, um mundo do dever ser, que seria o direito humano, o direito racional, o direito cultural, o direito superior e que se impõe mesmo àqueles que têm o poder para fazer o direito temporal. Aí vem direito canônico, vem a parte racional, quer dizer, não chega a ser espiritual divina, mas não está simplesmente no plano corriqueiro das atividades concretas e, portanto, limitadas do ser humano. É o direito racional, ou o direito canônico, ou os direitos fundamentais e tal. Daí é que viriam, através de uma autoridade, através de um transmissor, através de um criador do direito temporal, o nosso direito temporal. O direito que regula direta
e concretamente a nossa vida. Esse concretamente aqui é óbvio que não está falando que o concreto armado com que se fazem lajes de prédios, não está falando de uma pedra, de um obelisco, de algo que seja um direito pétreo. Mesmo aquele nome que eles dão para as cláusulas constitucionais que não podem ser modificadas, de cláusulas pétreas, para mim ele tem dois erros graves. O primeiro é de abandonar uma nomenclatura jurídica para usar uma outra figurativa, simbólica, vamos dizer assim, geológica, de dizer que ele é como uma pedra. Até pedra hoje é desmontada, é desmoronada, é partida, é esfarinhada, vira areia, se assim o desejar o homem. Então, não é bem isso que aquelas normas dizem e são. As cláusulas pétreas da Constituição seria muito mais simples e muito mais fácil usar para elas um nome que o direito já consagrou milenarmente para esse tipo de normas. São as normas que não podem ser modificadas e, por isso mesmo, normas imodificáveis, normas inderrogáveis, normas inalteráveis. Ou como um antigo ministro do Trabalho disse uma certa vez, umas 2 semanas antes dele ser demitido do cargo de ministro, eles estavam falando, mas então, o senhor está correndo risco de sair. Ele falou assim, não, eu sou imexível. Daí 2 semanas mexeram com ele. Mas então, o certo não é o jurídico, o mais correto e que não precise de metáforas e simbologias, é dizer que são cláusulas inalteráveis. Cláusulas a que o direito dá o status de não poderem ser modificadas. Por isso, nós podemos também dizer que elas são as cláusulas fundamentais de nosso ordenamento jurídico. Por mais que evolua aquela sociedade, que mude as suas pretensões, os seus planos, as suas convicções de como que se vive na sociedade, ela está amarrada a determinada ideologia, a determinada forma esperada do comportamento humano que estão contempladas por aquelas normas. Como eu disse, eu ia explicar de norma apenas o que é necessário para a gente entender as fontes. Então, fonte é o lugar que nos comunica, é o lugar de onde brotam as normas. Então, a norma é que é o direito. Eu já expliquei para vocês que essas normas também não são o dito, o escrito, o simbolizado em algum documento, tenha ele a natureza, a forma e o condicionante que for. Um papel, uma parede, uma tábua das leis, tanto o decálogo de Moisés, quanto as 12 tábuas das leis romanas, nada disto é a própria norma, é a lei, é o contrato, é a postura individual. Isto é apenas a exteriorização do texto. Quer dizer, isso aí é que materializa as fontes do direito. Eu posso ter a fonte através de qualquer um desses veículos. O papel, as tábuas, o ouvido, o ouvido, ficou meio errado na expressão, porque não é propriamente o ouvido. O que concretiza o que está determinado oralmente é o som. Inclusive, ele é uma das raras características humanas, dos raros atributos humanos, que é produzido por um órgão e recebido pelo outro. Para os olhos, eu recebo o que o mundo produz quanto à visão. Para o som, para os ouvidos, por exemplo, eu recebo o que o mundo produz como ruído. Para a boca, não. Eu
produz o som com a boca e o outro o recebe com o ouvido. Então, aqui, nessa conjunção de boca e ouvido, é que eu vou ter o respectivo instrumento jurídico. Mas nós vamos resumir essa história para continuar falando das nossas fontes do direito. Então, as fontes externalizam a exigência de conduta, a determinação de conduta que alguma autoridade com poder reconhecido para isto ditou para todos os membros ou para alguns membros da sociedade. Fala-se de para todos os membros, tentando dar a isso um caráter democrático, um caráter igualitário, um caráter aberto a toda a sociedade. Mas, na verdade, não é isso. Existem normas que servem só para pais, outras que servem só para filhos. Existem normas que servem para banqueiros, outros servem para padeiros, outros servem para pedreiros. Então, há uma diferenciação e há normas que são endereçadas não à sociedade como um todo, mas a certas parcelas delas, identificadas por alguns atributos das pessoas que são contingentes, que são compatíveis ou que foram usados como atenção para a estipulação daquela fonte do direito, vamos dizer assim, que dentro da fonte é que estão as normas. Ou melhor, a fonte está cuspindo as normas para nós. E, continuando a falar de fonte, essas fontes do direito, como qualquer manancial aquífero, por exemplo, elas devem ser constantes. Elas não são um rio que seca na seca. Não, elas são um fluxo permanente. E mais, o que brota dessas fontes é uma exigência de conduta que também se encaixa de uma maneira duradoura, se não eterna, pelo menos, igual dizem que são aquelas normas superiores, as divinas, as canônicas, as racionais, se não são eternas, que sejam pelo menos duradouras. Tem um caso de um grande capitão da indústria de comunicações, foi o que lançou, o que criou a televisão brasileira, o que criou a primeira rede de jornais que marcou todo o Brasil. Hoje, desses jornais que ele tinha, existem poucos. À tarde, o Estado de Minas, o Correio Brasiliense, e ele foi antes dos Marinho, que fizeram a mesma coisa com a Globo. Mas já não eram inovadores mais, porque já estavam copiando o outro, o Assis Chateaubriand. Esse Assis Chateaubriand, então, tinha essa grandíssima rede de jornais, revistas, rádios. Quando surgiu a televisão, foi ele que trouxe a primeira, a rádio, a TV Tupi, no Rio de Janeiro. Aqui em Belo Horizonte dele era a TV Itacolomi, e então ele implantou isso no Brasil inteiro. E ele, para gerir esta cadeia de fontes de imprensa, quer dizer, fonte de outra coisa, não era do direito, ele tinha uma visão sui generis do direito que marcava bastante a diferença entre a fonte jornalística e a fonte do direito. Como fonte jornalística, como essa metáfora aplicada a outros ramos da atividade humana, nós também podemos citar a fonte de informação da polícia, a fonte de informação do jornalista, a fonte de pesquisa do cientista, a fonte de conhecimentos das bibliotecas, dos filósofos, dos livros em geral, e assim por diante. E no meio de
todas essas fontes, quer dizer, de todos esses lugares de onde brota algo de que o ser humano se apropria, nós temos a fonte que é aquela cujo interior, cuja transmissão ou cujo conjunto transmitido é que se assenhora do homem, em vez do homem se assenhorar dele. São as fontes do direito. E por que se assenhora do homem? Porque, como eu já disse e repeti para encerrar esse pedaço, ela nos traz as normas jurídicas, as normas que nos impõem condutas. Lembrem-se que lá no início do curso eu falei que a conduta tem duas partes. Uma mais abstrata e mais internalizada em nosso psiquismo, que é a atitude. É aquilo em que a gente crê, é aquilo que a gente interpreta, é aquilo de que a gente toma consciência, é aquilo que nos nutre a ação e nos determina o comportamento. O comportamento é o outro lado disso. São as ações em si, aquelas ações que foram nutridas, que foram determinadas não, supostas lá nas atitudes, e que, então, este comportamento liga em retorno o homem com o mundo. Por que em retorno? Porque o mundo impressiona o psiquismo humano, gerando-nos atitudes. Essas atitudes se conjugam, se instrumentalizam, exigindo comportamentos, exigindo reações nossas à provocação do mundo. E aqui, que parte do mundo a que nós estamos referindo? A parte jurídica. Não é nem a ação em si, é a disciplina dessa ação. Não é a forma de eu, não é a minha ação, é a forma de eu agir. Por isso, nós dizemos que tanto as fontes quanto as normas são formais, são configuradas com uma determinação de comunicação e de estilo para nos impressionar com o mínimo possível de atrito, de conflito e de desentendimento. Daí, como ainda sobra alguma coisa, porque o homem é incapaz de fazer algo que não tenha uma mínima tintazinha desses três aspectos, atrito, conflito e desentendimento, é que então se tornou necessário acrescentar uma outra parte no nosso direito, que é a hermenêutica. Ela é que vem também cuidando dessas três coisas, da eliminação ou redução de atritos, da redução e eliminação de desentendimentos e da redução ou eliminação de conflitos. O que seria isso? É a interpretação do direito, porque a interpretação aí deixou de ser individual. Cada um de nós deixou de dar para a lei, para o decreto, para a ordem do juiz, cada um de nós deixou de dar para ele uma interpretação subjetiva, uma interpretação que só casa com o meu psiquismo, com o meu aparelho psíquico. Não, passa a haver a hermenêutica, passam a haver as regras de hermenêutica, passam a haver até os cidadãos que cuidam só disso, os hermeneutas, os intérpretes do direito. E aí nós vamos ter uma interpretação socializada, uma interpretação que procura os canais de entendimento mais generalizados dentro da sociedade e que os usa para ser uma forma de entendimento daquela exigência, daquela disciplina de conduta que seja efetivamente aplicável e, no máximo possível, aceitável por todo mundo. Como eu estou falando aqui, o máximo, a generalidade, vocês já devem ter notado, se não notaram,
notem agora para o resto de suas vidas, que o direito nem intrinsecamente ele não é harmônico. Ele padece da diferença de personalidades humanas. Ele padece da diferença dos aspectos do mundo extra-pessoa que vão determinar, que vão influenciar a interpretação daquela fonte de disciplina. E aí eu falei que eu tenho uma parte dentro do indivíduo, uma parte subjetiva, onde se processam as informações que vêm do mundo e aquelas que estão dentro de mim, da cultura, da educação, do sentimento, das sensações, dos sentidos, que são diferentes, sentimentos, sensações e sentidos. Mas, então, aquelas que vêm de dentro de mim, que formam a minha personalidade e a minha ideologia. Personalidade é o jeito que eu tenho de ver o mundo. Então, é uma parte do meu ser. Ao passo que a ideologia é o jeito que o mundo me provoca, o mundo me impõe ou me introjeta uma determinada visão. Podemos dizer, então, que é a visão do cosmos, que é a visão do mundo, ou que é a ideologia com que eu me entroso com o mundo. Essas duas partes, de cá a ideologia, que influencia o meu comportamento a partir da atitude, então é algo psíquico do ser humano, e do lado de cá a exteriorização disso através de uma ação, de uma atuação ou de uma inatuação absoluta. Vamos supor que essa parte subjetiva interna, a atitude, tenha jogado nos sentimentos, jogado nos nossos hormônios, nos nossos sentidos, exatamente a vontade de ficar quieto, a vontade de dormir, a vontade de ficar sentado numa posição monástica, praticando meditação ou yoga. E aí, não é uma ação que isso vai gerar exatamente uma inação corporal. Em alguns casos, como os sonhos e os pesadelos de quem dorme, os resultados e as frequências de quem medita, nós vamos ter algumas projeções já físicas ou já se aproximando das reações físicas de nosso corpo. Mas não se chega a ter uma modificação do mundo, do externo, apenas com as atitudes. É preciso que elas se casem com os comportamentos. E a esse casamento dos dois, as atitudes junto com os comportamentos, a gente chama de conduta humana. Quando alguém te pede uma certidão de boa conduta, um atestado de conduta exemplar, uma carta de recomendação que diz que você se comporta direitinho, eles não estão se referindo apenas à sua atuação no mundo, destrambelhada ou totalmente racional, como quer que seja. Não, eles estão se referindo a esse processo complexo que começou lá no nosso psiquismo, através da formação da atitude, e que desagou, outra referente à fonte aí, desagou no comportamento exteriorizado para o mundo. Isto, quem faz, então, dentro do direito, é a fonte do direito. E aí, os autores, então, começam a ver, mas o que é fonte? Então, a hora que eles foram classificar isso, eles viam que existiam tipos diferentes, que então eles precisavam, primeiro, de separar esses tipos, para depois entrar em cada um deles. Primeiro que eles viram, fonte material. O que é uma fonte material? É o aspecto do mundo, é a conformação do mundo que exige da sociedade também uma conformação própria, que exige uma resposta. Essas fontes materiais variam de um autor para outro. Os mais generalistas dizem que é a cultura, que é a educação,
que são os sentimentos, que é a razão humana. Isso é um estudo muito mais filosófico do que o direito. Entra dentro do direito através da filosofia do direito. E outros são mais restritos, dizem que são os acontecimentos da vida prática, que são os princípios gerais do direito, que são as formas de exigência da sociedade, que é a cultura daquele ambiente, que são as condições de vida, etc. Então vejam que aqui já estão, de um lado, as fontes materiais seriam as abstrações que condicionam a mente humana. Desse segundo momento são as abstrações ou criações ou significantes que têm como significado aquilo que foi introjetado através das nossas atitudes. Em terceiro lugar, tem o grupo, que diz que fonte material é aquela que se torna matéria do direito. Então, se eu vou fazer uma lei sobre o direito penal, eu estou tratando de quê? Ou das penalidades, das reclusões, das multas, das penas de morte, dos outros tipos de pena, que é o lado punitivo, o lado restritivo dessa norma, ou do lado benigno, vamos dizer assim, que são os bens jurídicos protegidos pelo direito penal. A vida, o patrimônio, o domicílio, a moradia, a incolumidade física e outros nesse sentido. Mas, então, vejam que essas fontes materiais, filosoficamente falando, elas são expostas, mas também são contrapostas. Porque a posição ideológica, por isso é que eu falei ideologia, quando tratei das atitudes, a posição ideológica da pessoa é que vai fazer com que ela se filie a uma corrente sobre as fontes materiais ou que ela descubra fontes materiais coincidentes com a sua visão de mundo. Visão de mundo é meio caminho para a ideologia. Então, mas essas fontes materiais, então, elas devem ser úteis. A finalidade maior delas é nutrir o legislador para fazer a norma, para elaborar a exigência de conduta. Aí, então, o que é essa exigência de conduta? Segundo, porque primeiro foram as formas materiais das exigências de conduta humana, que lá no meio delas ainda entra a moral, a psicologia, a ética e tal. Agora nós estamos no segundo grupo, que são aquelas que imperaram, que determinaram a consistência, a evolução e a organização atual da minha comunidade. Então, fontes históricas, porque vêm através da evolução do grupo social. E essas fontes históricas, então, são a história propriamente dita, a cultura que é desenvolvida através da história, a organização sociológica e antropológica desse povo que veio ao longo das vicissitudes, palavra complicada que eu falei, das vicissitudes ou das peripécias, é muito mais comum, peripécias que o grupamento humano enfrentou na sua vida e que lhe deu consistência, que lhe deu subsistência e que lhe deu consciência. Essas três ênsias aí vêm exatamente da nossa formação como povo. Mas é a religião que determina. A religião também é formada historicamente. A religião também é cultural. A religião também é antropológica. E aqui entram as duas ciências que tratam do ser humano, a sociológica e a antropológica. E dá uma pitadinha assim por cima de
psicologia, e estão aí as fontes históricas, como eu já mencionei no meio delas, vamos agrupar os nomes também, e culturais, históricas e culturais, são essas. E vem outros aspectos, o capitalismo, por exemplo, fala em fontes econômicas, porque para ele, os negócios, os relacionamentos, a organização da sociedade toda tem como base a economia. Não a economia de aplicar dinheiro na bolsa, que baixou semana passada e essa semana, ontem e anteontem, deu uma subidinha. Hoje eu ainda não vi, eu só vi até no meio-dia, ela estava em alta. Mas não é esse tipo de economia. É a economia da subsistência humana em contato com o mundo. Por isso, uma tribo não vai morar no alto de uma montanha gelada e inóspita, que é só uma pedra. Não, ela vai procurar se instalar perto da água, perto dos maciços florestais, perto dos campos onde ela pode plantar, depois de já ter descoberto a plantação como uma forma de produção de alimentos, é claro. Então, ela vai procurar lugares que lhe ofereçam mais recursos de subsistência. A economia, então, é a procura, a obtenção e o arranjo ou a organização desses recursos. E aí vem, por exemplo, o Adam Smith falando que no capitalismo o homem se relaciona com o outro através de comportamentos econômicos. E ele vai além, dizendo que, então, cada um, para se realizar, para garantir a sua existência, tem que ter liberdade de comportamento. Até na hora de sacanear os outros, desculpa a palavra. E então, daí veio o termo liberal. Nós achamos que liberal é o bonzinho, é o que é aberto para os outros. Não, aquele sujeito é liberal, ele dá muita esmola, ele acolhe bem quem chega na casa dele, ele tem uma fala mansa, trata a gente muito bem, ele é um liberal. Não. Este, ao contrário, é exatamente o social. É aquele que dá uma prioridade de comportamento para a sociedade em que ele vive, porque ele não é bobo e sabe que só vai viver bem se a sociedade tiver como lhe oferecer tudo que ele ansia para a sua boa vida. Anseia? Acho que é ansia mesmo. Mas, então, ele vai tirar da convivência dele com os outros aquelas coisas que lhe dão subsistência, que lhe dão garantia, que lhe dão bem-estar, que lhe dão prazer de viver. E, de preferência, sejam tantas coisas que façam com que ele vive muito. Morreu, de ontem para hoje, aquele ator da Globo que fazia o papel do senhor Peru nos humorísticos e na sala de aula do professor Raimundo, do Chico Anísio. Morreu com 101 anos. Mas lá para trás, o Crooner, o vocalista dos Rolling Stones, um que tem um filho brasileiro, ele, quando foi chegando, foi entrevistado, o repórter perguntando para ele o que ele achava de ter atingido, não sei se foi 65 anos, quer dizer, deve ter sido há uns 10 ou 15 anos atrás. E ele falou assim, olha, para mim é altamente surpreendente. Não foi com essas palavras. É altamente surpreendente, porque do jeito que nós vivemos, do jeito que nós bebemos, fumamos, comemos e tal, eu não achava que a gente chegasse nessa idade nunca. Quer dizer, enquanto para um foi
surpreendente chegar aos 65, para outro, só uma Covid conseguiu retirá-lo de entre nós, com todas as nossas homenagens, aos 101 anos de idade. Então, isso aí é uma questão de subsistência, cai indiretamente nesse assunto que eu estou explicando, do que a gente traz de arcabouço, no que a gente traz de recheio, de estrutura da nossa vida como ser humano, através da evolução, que foi muito bem descrita pelo Charles Darwin e, há quase um século atrás, há menos de um século atrás, reestruturado exatamente com a noção de estrutura, do estruturalismo, pelo Claude Lévi-Strauss, que fez grande parte das pesquisas dele aqui no Brasil. Interessante que nós, da América Latina, principalmente da América do Sul, fomos o cadinho de mágicas, o centro de pesquisa dos grandes cientistas das organizações e da vida humana. O Darwin, o Claude Lévi-Strauss, os racistas escondidos por trás do manto de cientistas, como o Conde Gobineau, e assim por diante. E não adiantou nada isso, porque o mundo está fora dos eixos, desestruturado como está, apesar de todo o estruturalismo do Claude Lévi-Strauss, e, mais que isso, nós aqui das Américas, como eu falei, não estamos só recebendo esse desarranjo dos países ricos, das fontes da cultura e da descultura, ao neologismo, humanos, não. Nós temos os nossos casos, nós somos também geradores de tragédias para a humanidade. E eu estou falando da tragédia do menino que morre sem assistência médica durante o parto. Eu estou falando do morador de rua, que é um absurdo falar morador de rua, é só para aplacar a nossa consciência moral, porque tem quem está na rua não mora, e estão lá com esse frio que andou fazendo essas últimas semanas, e que dizem que vem outra onda de frio, como se o frio viesse em ondas como o mar, né? Aquela música do um cantor brasileiro, a vida vem em ondas como o mar. Mas então, como se a vida para ele também chegasse, a moradia chegasse em ondas como o mar. Não, ele não mora. Quem está na rua não mora. É muito mais grave a situação dele. E a gente falando morador de rua, já estamos fazendo um eufemismo, já estamos fazendo um paliativo para aplacar a nossa consciência. Essa consciência. Mas então, com esses exemplos, vocês já estão vendo que a nossa sociedade ela é perversa. Ela é uma sociedade, se não má, propositalmente, voluntariamente má, igual eu acho que é, ela será pelo menos egoísta. O homem que vê um cabelo no paletó do que está sentado do outro lado da sua mesa, mas que não vê um amontoado de miseráveis debaixo dos colchões, por cima dos colchões velhos e debaixo dos cobertores mais velhos ainda. E o pessoal que é dono do prédio, que tem a marquise onde ele se protege, fica constantemente enxotando ele, chamando até polícia para ele, para ver se ele sai de lá. Eles têm que catar novas marquises. Nós vivemos com o nosso próprio absurdo. Nós trazemos o absurdo humano na nossa mochila da consciência. Então, dessa maneira, já deu para entender o que é fonte. Vamos dar apenas alguns exemplos.
Lei é fonte? Vamos ver. A lei vem escrita num papel. A primeira versão dela é a que saiu no Diário Oficial da União. Então, ela está escrita, documentada, assinada, datada, numa forma. Vejam, aqui na escola, tem uma disciplina que é rara no Brasil e que serve para esse tipo de, aí sim, operadores do direito, que eles não precisam de ser advogados para fazer leis. Eles operam o direito sem serem juristas, como nós somos. Eu sou e vocês vão ser daqui 1 ano e meio. 1 ano? Não, 2 anos. 1 ano e meio, já descontando esse semestre, vocês já estão na metade. Pois bem, então, essas leis nos trazem o direito que aquele povo lá, os legisladores, mandou trazer para a gente. Então, ela é fonte. E que direito que traz? Traz cada um dos comportamentos determinados por aquela lei, em seus artigos, parágrafos, alíneas, todo o contexto da lei é a fonte. Aí, cadê a norma? A norma não existe na lei. Espera aí. Se a lei é fonte de norma, se a lei tem como finalidade disciplinar a nossa vida, e se a nossa vida é disciplinada quando está normatizada, quando está regida por normas, então como é que a lei não tem normas? Não. A lei tem alguns dizeres, ou em palavras escritas, ou em palavras orais, ou em desenhos, esquemas, tabelas, seja lá o que for. Ela nos comunica um texto. Ela comunica para nós, não é a parte do sistema neuropsicológico que trata da obediência, da definição do modo de agir, da atitude do comportamento, quer dizer, da conduta humana. Não. Ela é recebida por nós, primeiro, através dos sentidos. E esses sentidos juntam aquilo tudo e manda para o córtex cerebral, lá nas partes dele que vão tratar do entendimento e da comunicação. 3 tipos de comunicação. Aqui entra a comunicação que eu recebo. Aqui sai a comunicação que eu retorno. E aqui trabalha lá dentro. Aqui se comunica, aqui se condiciona a ação dos órgãos do corpo humano. Não só dos órgãos, mas também dos aparelhos, aparelho motor, aparelho sensitivo, aparelho auditivo. Essa coisa errada toda que é talvez a mais importante, são talvez as mais importantes que existam em nossa vida. Tanto que, dessas profissões de nível superior, uma das mais respeitadas que a gente olha e admira, e tal, e todo pai fica feliz quando um filho fala que vai ser isso, é um médico. Além desse respeito, dessa idealização, ele tem também uma fonte de renda comumente maior do que a das outras profissões, mesmo de níveis superiores. Por quê? Porque ele trata dessa importância que são as peças do corpo humano, como se ele fosse uma engrenagem. O que, aliás, já foi dito, já foi afirmado na fase filosófica que começou lá com Descartes e durou até em Kant, Nietzsche, Hegel, que aí é que se mudou para uma filosofia humana. Mas esses filósofos anteriores, principalmente os que descambavam para a área que naquela época se chamava psicologia filosófica, eles nos entendiam como uma máquina. Da mesma maneira que um relógio tem um monte de engrenagem. Não, vocês conhecem relógio elétrico, a bateria. Não, estou falando de relógio desses. Deixa eu abrir aqui. Relógio desses aqui,
que são o tipo mais sofisticado que apareceu antes dos relógios da bateria. Olha como é que ele é gordão aqui. É porque ele tem mais mecanismos. Além de todos os mecanismos para marcar a hora, ele ainda tem o pêndulo e os outros mecanismos para fazê-lo funcionar. Isso no relógio se chama dar corda. Quer dizer, enrolar a corda do relógio, que não é corda, que é metálica, para que ela, ao ir se desenrolando, vá movimentando os ponteiros. E aí entra um terceiro mecanismo. Eu falei no de marcar as horas, falei no de dar corda, quer dizer, de acumular energia cinética para que os outros usem, e ainda tem um terceiro, que é o controlador dessa energia cinética, para que ela seja despendida o tempo todo numa mesma quantidade. Porque a tendência da mola enrolada é, na hora que ela está bem enroladinha, bem apertadinha, ela tem mais força cinética, por isso vai se desenrolando mais rápido. Na hora que ela está quase acabando, ela vai se desenrolando mais lenta. E no relógio não pode ser assim. Não. Pois bem, o homem era entendido por esse pessoal como uma máquina. E aí veio o Adam Smith. O relógio serve para marcar horas, o aparelho de pressão para marcar a pressão humana, a hipertensão ou a hipotensão desse corpo humano. O termômetro existe para marcar a nossa temperatura. E eles, então, acreditaram que nosso corpo, através desses seus detalhes, é toda uma máquina de engrenagens que nos leva ao comportamento, à parte exterior e concretizável da nossa conduta. Então, o que eles criam com isto era que havia uma energia que o corpo aproveitava para movimentar essas estruturas mecânicas que ele tinha. Por isso é que chegou o Adam Smith e falou: que energia é essa? Aí é a economia. É a economia que nos mostra o impulso que nós temos para ir para as coisas, quer dizer, que faz movimentar o corpo humano. E realmente é o interesse, mas não precisa de ser exclusivamente o interesse econômico. Pode ser o interesse cultural, pode ser o interesse artístico, pode ser o interesse sexual, pode ser o interesse amoroso, pode ser o interesse altruístico de ajudar os outros, pode ser o temor a Deus que faça as coisas boas, não porque eu gosto de fazer coisas boas, mas porque eu tenho medo do julgamento divino. Pode ser um monte de aspectos diferentes que servem como energia para nos movimentar. Então ele errou duas vezes. Primeiro, falando que era só economia. Segundo, falando que esta movimentação econômica do ser humano em sociedade é que deve ser o determinador, é que deve ser a lei maior que rege o ser humano. Eu falei lá atrás, nessa mesma aula, que acreditava-se antes disso, que havia o poder divino, havia o poder racional, havia o poder estrutural, sociológico, antropológico e tal, que cada um acreditava num deles. Na verdade, crendo ou não na esfera do divino, todas essas esferas, e se você crer no divino, também a esfera divina, formam a corda do relógio, formam o impulso para a ação, que ocorre com a gente de uma maneira negativa. A gente, como eu já falei para vocês, se move ou se estabiliza quando tem o interesse em se mover ou em se estabilizar. E toda essa influência condiciona o nosso comportamento. Mas o nosso comportamento não é cego, voltado só para o que vimos no passado. Ele também se projeta para o futuro
e uma filosofia de botequim, aquela que diz que o ontem já passou e o amanhã ainda não existe, então devemos viver só o hoje. Viver só o hoje é ser inconsequente, que eu não sei como é que eu vou viver amanhã e não sei como que eu tive condições de viver ontem. A vida humana é uma corrente que vem há milênios do passado e que se projeta pelo menos até o dia que eu morrer. Seja com 73 anos, que agora não tem jeito mais de eu morrer antes disso, seja com 101, igual morreu o senhor Peru, ou com 104, igual morreu minha avó paterna. Então, é apenas isso. O que rege isso é o que trouxemos dentro de nós, o que filtramos de nossos antepassados, de nossa família, da humanidade ultrapassada. E aí vem uma coisa muito interessante. De onde que trazemos esta pendência, essa tendência para o homicídio, o genocídio, o mal que nós praticamos ao outro? Vamos contar só uma experiênciazinha no meio do caminho, já no meio do caminho. Existiram várias humanidades começando. A humanidade nossa, do homem, do Homo sapiens, existiu a humanidade iniciante do Pithecanthropus erectus, existiu a humanidade iniciante do Australopithecus, e assim por diante. Qual que sobreviveu? A do Homo sapiens sapiens. Ele devia ser um pouquinho mais sabido do que os outros, que exterminou os outros. Não foi só um, foi um vulcão em tal lugar, foi um terremoto no outro, foi um maremoto, um tsunami num terceiro. Mas por que o Homo sapiens sapiens sobreviveu? Porque ele sabia se defender dos riscos naturais e também dos riscos da confrontação com outras humanidades. Eu ainda não sei como é que explica isso à luz das religiões, não, nem da minha. Mas que é assim, é. A religião, eu aprendo, eu apreendo e eu aplico nela aquele esquema que eu falei agora mesmo, da ideologia, atitude e comportamento, tudo formando a conduta humana. Eu sei o que passou por esse filtro. Eu não sei como é que eu compatibilizo textos religiosos com textos históricos, sociológicos e antropológicos. Eu não sei. E ninguém sabe direito como é que foi a pré-história. Nós sabemos pelas descobertas que os antropólogos e as outras pessoas que estudaram isso foram retirando de debaixo da terra e que os grandes cientistas, às quais os grandes cientistas foram dando interpretações, entre as quais a mais notável até hoje foi a do Charles Darwin, que já está muito modificada, muito atualizada, muito detalhada por outros cientistas posteriores, mas eles, em relação ao Darwin, são iguais o Isaac Newton, o Sir Isaac Newton, frente aos grandes matemáticos e físicos anteriores, como Descartes, Pitágoras, Euler, tem mais? E tem muitos Euclides, não sei o que e tal. Ao falar, quando fizeram homenagem ao Isaac Newton, ele falou, não, mas eu só me tornei notável, eu só fiquei nessa altura porque eu estava sobre os ombros de gigantes, que eram esses anteriores. E um cientista, ou um filósofo, ou um jurista, para ser destaque hoje, ele tem que subir nos ombros dos gigantes. E não precisa nem ficar em pé lá, porque o gigante é tão gigante para a nossa época que basta a criança, o diminuto, o anão, o pigmeu que estiver no ombro, basta ele estar sentado no ombro,
já ficou um pouquinho para cima da cabeça do gigante, já é o mais alto que existiu. Então, desviei muito, né? Não é porque essa explicação é importante para a gente ver como é que o que acontece de fora de nós não é efeito do que está dentro de nós, mas é condicionado. Não é efeito porque a gente não fabrica uma pedra, porque a gente não fabrica uma árvore natural, porque a gente não fabrica nem a baleia, nem o plâncton lá do mar. Mas é condicionado por nós, seja porque nós podemos pegar isso tudo e transformar, com isso estamos aplicando a nossa energia de trabalho para mudar o mundo, que todos esses seres vivos, desses que eu falei, só um que não é vivo, só a pedra, né? De modificar esses seres, adequando o mundo à nossa expectativa de visão do mundo. Seja porque esses seres estão, de uma certa maneira, dominados por nós, mas nós continuamos sendo condicionados por eles. Por isso é que eu falei lá atrás que o homem não vai morar no alto de uma pedra coberta de gelo e inóspita. Por isso é que o homem não vai morar no deserto onde não tenha nem sequer um oásis. Por isso é que o homem é doido para explorar os desertos de gelo, como o deserto do Atacama, o deserto do... sei lá. E o gelo, a própria característica de deserto, o dificulta. Porque lá ele não tem esses recursos que ele gosta de dominar para viver. E entre esses recursos que o homem gosta de dominar para viver, um é o próprio gênero humano. E aí vem um detalhe muito interessante. O homem domina o mundo inteiro que ele quiser, mas ele quer principalmente dominar o seu igual. Então, o homem se recusa peremptoriamente a ser igual, a manter uma consciência de igualdade com a sua espécie. No entanto, ela é sua espécie. Ela é tão humana, ou tão desumana, quanto eu. E ele se recusa por isso é que ele institui a escravidão, institui o feudalismo, institui o trabalho usurpado da propriedade, que é a forma de se desigualar com os outros. E aí vem outro aspecto muito importante do ser humano, muito grave. Quase todo preconceito, quase toda discriminação, quase toda rejeição de um ser humano sobre o outro, aí sim, Adam Smith estava certo. É por ambição econômica. Eu, desqualificando o outro, eu me sinto liberado para usá-lo como peça da minha ambição, como repositório de força de trabalho para meu uso. Então, vejam que, neste caso, nós não temos o direito do trabalho como algo que vai fazer a redenção da humanidade. Eu tenho, se não esperança, pelo menos vontade, um sonho de que isso aconteça. Mas esperança eu não tenho muito, não, porque o homem é um bicho danado de ruim, viu? E aí, passando uma etapa para frente, criou-se o direito como forma de disciplinar a vida humana em sociedade, de evitar os conflitos, de, como diz os romanos, dar a cada um o que é seu, sum cuique tribuere. Na verdade, isso não ocorre. O homem e o direito, e o homem jurídico, o homem seguidor do direito, não dão a cada um o que é seu. Não dão a cada um a igual, não reconhecem a cada um a igualdade que ele tem com os outros, ou que filosoficamente ele tem com os outros. O
o plebeu romano, obviamente não tem 1/10 das coisas que tem o senador, e entre os dois ainda tem os familiares, os escravos, os cidadãos, os libertos e tal, cada um no seu patamar, cada um no seu degrauzinho, sem direito de subir, mas sempre com algum risco de cair. E aí, então para que serve esse tal de direito e aquele tal de Estado? Para fazer o que eu falei, deixar pacífica a convivência entre os homens. Mas a paz nunca é uma garantia de justiça, de igualdade, de felicidade, de atuação benigna. O lugar onde tem mais paz, as pessoas não atuam benignamente, que é no cemitério. E a história da humanidade é toda dessa maneira. A reunião das pessoas é por uma carência instintiva, que é gregária, e ambiciosa, que é eu receber de outrem aquilo que eu não posso fazer. Enquanto eu me imponho e recebo dele como ele sendo escravo, ou ele sendo do povo tributário, ele sendo o outro. Sartre é que falava que o inferno é o outro. Eu acho que é sim, mas o inferno também somos nós para o outro. E então, dessa maneira, a estruturação pacífica da sociedade nem sempre é justa. Aliás, sempre é injusta. Sempre é má. Sempre é seletiva dos que sobem e dos que descem. Então vejam que a subida ou a descida não são dadas apenas pela maneira como a gente age na sociedade. São dadas pelas regras da própria sociedade de acordo com a nossa classificação dentro dela. Nossa classificação racial, de gênero, de sexo, de cultura, até de lugar de morar. Da cor da pele à cor da alma, tudo é sistema justificativo e desculpa para impor um direito, uma disciplina jurídica injusta e segmentadora. E ela é tão bem imposta e as pessoas estão desejando tanto viver em sociedade e nesse sistema de trocas que constitui a sociedade, que elas se submetem a essa estrutura política injusta e atratora, não, isso é uma palavra feia, vamos botar uma mais bonita aí, e captadora das energias disponíveis, das energias humanas disponíveis dentro da sociedade. Isso está certo? Tá. Tá por duas coisas principais, mas por várias outras que circulam como astros em torno nem é da estrela, é do buraco negro que se chama humanidade. Quais são essas coisas? A estrutura do ordenamento jurídico do Estado e a estrutura do ordenamento econômico da sociedade. E o pior é que uma apoia a outra. No relógio, a engrenagem do direito e a engrenagem da economia são, em seu conjunto, uma engrenagem classista autoalimentadora. E aí, fechamos a parte das fontes. Então, recordando, as fontes são
aquelas que abordam o mundo que nos provoca, fontes materiais. Aquelas que abordam a história que nos condiciona e a cultura que nos condiciona, fontes culturais e fontes históricas. Que abrangem as relações econômicas e sociais de que nós fazemos parte. É a vida social, são a vida social e a vida econômica. E alguns dão mais prestígio para uns e menos para outros, alguns são excludentes, alguns são somatórios, assim por diante. Mas, no meio disso tudo, eu quero saber, se eu matar uma pessoa que eu não gosto, quantos anos que eu vou tomar de cadeia? Se eu sou filho do fulano de tal que morreu ontem, com quais bens que eu vou ficar? Se eu trabalho o mês inteiro e com horas extras e trabalhando no sábado e domingo e depois do expediente, o que eu vou receber de salário no final do mês e dos adicionais salariais? Onde que está isso? Está nessas fontes. Um povo aceita trabalhar 10 horas, outro não. É por aí. Mas vamos chegar mais perto. Vamos chegar, pôr o dedo na ferida. Isto está no ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é a figura, a prefiguração formal de elaboração dos detentores de poder dentro da sociedade para que o Estado nos imponha. Então, são as normas estatais, são os comandos, as interpretações, os desejos, desde que apoiados por algum direito. Por exemplo, quem tem uma propriedade tem toda a liberdade sobre ela. Então pode meter fogo nela se ela tiver floresta. Então pode dizimar os animais dela. Que animal selvagem, de animal selvagem, ninguém tem a propriedade, salvo um ou outro que foi capturado, que ainda tem que seguir, mesmo assim ainda tem que seguir as regras do IBAMA e as proibidoras do maltrato aos animais. Mas então, isso tudo é que vai fazer a gente agir de uma maneira harmônica. Lembram-se que eu falei que que o direito ele trata de interesses e que interesses se dividem em 3 tipos. Os harmônicos, aqueles que, ao realizar o meu, eu estou realizando o do outro também. Os opostos, ao realizar o meu, eu estou inviabilizando o do outro. E os contrapostos, ao realizar o meu interesse, eu estou me fazendo devedor do outro, porque é ele que constrói o meu, está contraposto, está vis-à-vis. Vocês não sabem o que é vis-à-vis. Dançar agarradinho, que usava antigamente, era face a face, vis-à-vis em francês. Então, estes são os contrapostos. Estes, a maioria do direito visa resolvê-los. Os opostos geralmente são resolvidos por lei, que manda que um ceda, que manda, por exemplo, a preferência dos idosos nas filas. Manda que o novo ceda para o idoso passar na frente, na fila, no ônibus, na porta do estádio, que agora está fechado, e assim por diante. Então, qual o mérito que esse idoso teve em relação ao mais novo? Claro, eu posso citar muitos, que ele já trabalhou a vida inteira, que ele é que educou os mais novos, que ele é que foi o repositório de conhecimentos, de virtudes e de vantagens para a geração seguinte, que ele constituiu a riqueza da humanidade atual, que ele já é fraco, não aguenta ficar ali muito tempo, que ele... um monte de coisa. Mas não é por nada disso. É simplesmente porque o direito está substituindo uma noção histórica de educação, de gentileza, que desapareceu
da figura do homem. O velho entra no ônibus, isso não acontece muito comigo, porque eu não pego ônibus. Já não dá mais, né? Mas entra no ônibus, agarra lá num ferro daqueles lá, e está lá se arrebentando. O cara que está sentado debaixo dele vira para baixo como se estivesse lendo, não tem nada na mão, e está lá, então, para fingir que não viu o velho, para dar o lugar que ele é obrigado a dar pela lei. Então, vejam que aqui, de um lado, eu tenho a atitude, aquele comportamento com o qual o homem vive na sociedade, com o qual o homem troca a sua coexistência com os outros. E, do outro lado, eu tenho a imposição de conduta. A esta imposição de conduta, eu já falei que a gente chama norma. Por quê? Porque ela é uma norma de vida. Porque ela é um padrão de comportamento. Porque ela é uma imposição de conduta. Mas essa imposição de conduta não é trazida para mim pelo Espírito Santo, nem pela razão humana, universal e metafísica. Não. Eu só vou ter a obrigação, e essa obrigação só vai ter sucesso, de seguir aquela norma, se a norma vier com um dote de impositividade e outro dote de poder de se impor. Então, impositividade não é propriamente o poder de se impor. Impositividade é a característica de dever ser imposta. É a característica de ter condições de imposta funcionar. E o poder é que vai determinar isso. Então, são duas coisas diferentes. Mas, então, a norma, com isso tudo, está encaixada dentro da fonte. Porque a norma é um comportamento. E o exemplo não é fonte do direito. Porque se fosse, tudo bem. A norma é um comportamento, fez um comportar daquele jeito. Os outros todos teriam que seguir o exemplo, que era fonte do direito. Quer dizer que radicalizavam e transmitiam aquela norma. É possível isso? É. Teoricamente, na prática, não é possível, porque o exemplo não é fonte do direito. Mas vamos, então, fazer essa passagem, atravessar essa ponte que vai do direito para da fonte do direito para as normas jurídicas. E aí vem outro detalhe. Por que eu falei normas jurídicas? Porque eu tenho normas sanitárias, que são as desobedecidas no caso da Covid, eu tenho normas médicas que alguns médicos desobedecem, vão ser, por exemplo, cirurgiões plásticos sem nunca terem feito a residência, a especialização, pós-graduação correspondentista, e chega lá, bota o nariz da pessoa lá no meio da cabeça, e a boca do lado direito e os dois olhos do lado esquerdo, porque não sabe fazer. Mas então, ele não sabe a norma médica para mexer com aquilo. E não usou, não praticou, não aplicou a outra norma que dizia que para ele mexer com aquilo, ele tinha que fazer o curso, ou estágio, ou a residência e tal, onde ele aprenderia aquela norma médica que ele, por não usar, aleijou a pessoa. E aí vamos levando as nossas fontes. Podemos dizer, então, que essas fontes são, o conjunto delas é o conjunto disciplinador de nossa vida em sociedade. O ser humano sozinho, isolado, lá no alto do monte, ele não precisa de seguir a disciplina, nem jurídica, nem moral, nem religiosa. Não, religiosa precisa, porque vai prestar contas na eternidade. Mas então as outras, as da terra, as terrenas, as temporais, ele não precisaria seguir.
está lá, pode viver pelado, ele pode gritar, cantar, xingar à vontade, falar palavrão, praticar atos que aqui embaixo, aqui na nossa vida, seriam atentados ao pudor, pode jogar dinheiro fora ou não ter dinheiro nenhum. Para ele, esses atos relacionais são totalmente sem importância, porque ele não se relaciona. Mas é impossível haver um homem sem relacionamento. Para começo de conversa, nós somos frutos de um relacionamento. Em segundo lugar, a nossa relação com os nossos genitores é que nos possibilitou viver no mundo. Mamando, chorando, banhando, cagando, bebendo, ganhando, recebendo carinho, recebendo atenção, tudo quanto há. Nós crescemos e assimilamos tudo que está em nossa volta e nos tornamos seres humanos. Primeiro crianças, depois jovens, adolescentes, depois adultos e depois velhos. Em todas essas fases, então, a gente desenvolve essas fases muito pelo nosso próprio instinto, pelo nosso próprio desenvolvimento intelectual, mas grande parte disso e até a aplicação disso vem da educação, da cultura, da sociologia, da vida da gente em sociedade. Então, se o senhor abstrato foi lá para o alto da montanha e falou, não quero saber de relação nenhuma, ele tem que saber que ele já teve muitas, e que em todas elas, ou ele ou alguém por ele, teve que obedecer às regras jurídicas. Então, e que é fruto disto que ele tem lá a comida cultivada pelos outros, a roupa costurada pelos outros. Ah, não, é ele que costura, é ele que planta lá o milho, a abóbora, a couve dele. Mas há milênios o homem inventou essas três coisas. A compor roupa com peças da natureza, vegetais ou animais. Em vez de ir atrás dos alimentos na natureza, trazê-los e produzi-los. E em terceiro lugar, eu tinha falado da roupa, dos alimentos, e em terceiro lugar, do conhecimento da cultura, do desenvolvimento intelectual, que é fruto da vida humana em sociedade. Tanto que, provavelmente, por estar mais avançado nesses campos de que as outras humanidades que surgiram, o ser humano, Homo sapiens sapiens, sobreviveu enquanto todas elas desapareciam. Então, essas fontes que a natureza, que o gregarismo e principalmente que a racionalidade nos impõe através de mecanismos de poder, como são a política, como é o Estado, como é a política, o Estado, a religião, a classe superior, a economia. Isso tudo nos impõe padrões de vida, nos impõe padrão, é a norma. E para nos passar esses padrões, o pai e a mãe já vêm ensinando a gente desde que a gente nasceu. E depois deles vieram os vizinhos, os professores, o padeiro, que nos ensinou até a carregar o saco de pão, um dia que a gente foi na padaria, e vai levando. A sociedade está nos ensinando, está nos moldando para viver nos padrões dela, nas fontes dela. E aí, então, mas isso tudo não vem do mesmo jeito, nem da mesma fonte e nem da mesma pessoa. Passou a época em que se considerava que o direito é todo estatal, que o direito todo surge do Estado. Hoje nós temos um mundo jurídico que gera o direito
e que é policêntrico. O Estado gera o direito, o costume gera o direito, as classes e categorias sociais geram o direito através das convenções coletivas, de trabalho, de consumo, etc. Então, o Estado é só o núcleo formalizador dessa esfera múltipla de geradores de fontes jurídicas. E nós vamos estudar, a partir de agora, as fontes jurídicas que são impostas pelo Estado e pelos grupos e seres humanos, numa sequência só. Antes de entrar nisso, é importante falar, deve ser a última coisa da aula de hoje, é importante falar que essas fontes do direito, elas existem com umas mandando nas outras. Aí vem uma explicação muito bonitinha do senhor Hans Kelsen. Dizia ele, e através de seus livros, Crítica da Razão Pura, Crítica da... Não, são os 3 livros, eu agora não estou lembrando e a fim de ficar pesquisando quais são os nomes deles, não. Mas são os livros do famoso senhor Hans Kelsen. O Hans Kelsen falava que o direito existe porque o direito o cria. O que quer dizer isso? Ele estava trazendo para o direito uma hierarquização, uma capacitação abstrata das normas, dos padrões de agir dentro do direito, para a qual ele se inspirou nos padrões nas normas da matemática, ele se inspirou nos padrões nas normas da linguística, enfim, ele se inspirou em ciências que ou eram exatas como a matemática, ou pretendiam ser exatas como aquela linguística que eu falei. Essa tentativa de matematizar o comportamento humano já tinha sido feita também brilhantemente por René Descartes, tanto que ele começou uma época de filosofia sobre o ser humano, que eu falei aí mais. Eu falei anteriormente nessa mesma aula. E o senhor Hans Kelsen, então, falou que uma norma, para viger, para ter aquele poder de ordenar a minha vida, de me mandar, vamos botar no popular, de me mandar, reger a minha vida, disciplinar a minha conduta, ela precisa de estar autorizada por algo que já me mande. Quer dizer, legitima-se alguém para fazer normas, é através de uma norma. Consequentemente, esta seria mais poderosa, hierarquicamente mandante da outra, que foi justificada, que foi autorizada por ela. Aí, mas e esta? Então, ela já existiu? Deus que fez? Não. Tem outra instituição, entidade, pessoa, órgão, organismo, assembleia, autorizada a fazer aquela. Mas peraí, quem que autorizou a Assembleia a fazer norma? Algo superior ainda, que é a Assembleia Constituinte. Ela é que, ao constituir as Assembleias Federal, Estadual, Municipal, respectivamente Senado e Câmara, que constitui o Parlamento Federal, Assembleia Legislativa, que constitui o Estado, Câmara de Vereadores, que constitui o município.
cada uma delas foi autorizada por um elemento que vem logo acima. A Constituição do Estado e a Constituição do Estado-membro e a Constituição do Estado Federal, que seria o ápice para o constitucionalismo, é o ponto mais relevante, o ponto mais importante, o ponto mais determinador dessa estrutura jurídica. Mas e quem que mandou fazer? Quem que autorizou aquele punhado de gente juntar e falar: nós somos Assembleia Constituinte, vamos fazer a Constituição, que daí para frente é só ir desdobrando? Já teve várias soluções. Um general romano venceu um povo, o submeteu ao Império Romano e foi pegar o espólio. Falou: não, eu quero tantos quilos de ouro, de prata, de feijão, de gado, não sei o que e tal. Será se ele falou foi assim? Ou se ele falou: eu quero tudo que eu vi na minha frente, e saiu juntando? Ou se ele falou: esvaziem as casas de vocês, tragam tudo e joguem aqui? Sei que na hora que estava pesando as pedras ou algum metal precioso, jogando tudo na balança, o povo ficou lá, os derrotados. Mas, general, você não pode fazer isso. Nós vamos passar fome, ficar sem feijão, nós vamos passar isso, vamos sofrer, vamos tacar, a criança vai morrer. E ele pegou a espada dele, jogou na balança e falou assim: vai, victis, ai dos vencidos. Eu venci, eu faço o que eu quiser. Então, alguns entendem que as constituições são autorizadas dessa maneira, é pelo peso da espada. Outros entendem que veio da ordem divina. Outros dizem que é cultural. Tem mais alguns que eu vi isso num livro que estava contestando essa origem humana e violenta das fontes do direito, dizendo que, então, cada nação teria sido originária de um grupo de bandoleiros que ficou em cima de um desfiladeiro e todo mundo que passava lá embaixo eles mandavam pagar, deixar alguma coisa de valor, né? Senão matava, não deixava passar e tal. Eu falei: não, isso é um absurdo. Vê se o ser humano tão grandioso como é hoje vai surgir. Se o Estado, tão portentoso como está, vai surgir de um bando de bandoleiros. Mas é isso mesmo. E existem outras versões mais sofisticadas para ser isso. Existe a econômica, que aqueles que foram se tornando detentores, arregimentadores e guardadores da riqueza, das rendas, dos bens sociais, se tornaram mais poderosos e se impuseram aos outros. Essa ficou mais bonitinha e tem muito mais condição de ser aceita. Outros, então, existem N teorias a respeito, inclusive aquelas que já não existem mais, como a das classes sociais. Aliás, não é só entre os homens europeus, de descendência europeia, brancos, cultos de cultura greco-romana, judaico-cristã. Não só esses que inventaram esses trem, não. O brahmanismo, uma religião oriental lá dos indianos, eu ia falar hindus, mas como existe a outra religião que chama hinduísmo, eu preferi falar indianos. Dos naturais da Índia, digamos assim. O brahmanismo diz que a humanidade descende do deus Brahma. Aqui agora nós só temos a Brahma, mas ela não reproduz seres humanos. Então, o deus Brahma, a classe dominante, a classe dos brahmanes, dos
Classe dominante, não precisa de mais que isso. Veio da cabeça de Brahma, que era de ouro. Os cidadãos, classe média e tal, tinha várias ordens aí dentro, mas eles vinham do corpo do Brahma, que era de ferro. E os pobres, os miseráveis, os destituídos de todo e qualquer valor, vinham dos pés do Brahma, que era de lama. Então, essas teorias todas existiram para dizer como que detém autoridade para regir determinada fração da humanidade e, por sua vez, se submete a uma fração superior. Mas, para o senhor Hans Kelsen, não. Para o senhor Hans Kelsen, a norma é que autoriza alguém a fazer a norma subordinada a ela. E isso vai subindo até chegar na Constituição. Aí não tem quem faça. Então, ele, usando o modelo matemático, que é da hipótese, ele falou que existe uma norma hipotética, quer dizer, é uma hipótese de norma, uma norma hipotética fundamental. Porque precisa ser acionada a toda hora? Não, ela nunca é acionada. Ou melhor, ela é acionada todas as vezes que a gente recebe uma ordem, porque ela que autorizou todo aquele aparato, todo aquele conjunto de ordens ou de fontes do direito. Então, lá em cima, acima da Constituição, fica a famosa norma hipotética fundamental, que quer simplesmente dizer que uma comunidade de pessoas que se reúnem como constituintes tem o direito de elaborar uma Constituição, de outorgar ou de votar uma Constituição que vai criar o Estado, organizar juridicamente a sociedade e comandar a disciplina de conduta de todos os seres humanos. Eles falam que a Constituição é criadora do Estado, mas ela não é só criadora do Estado. Estes três são os grandes objetivos inafastáveis da Constituição. E aí, com isso, o Hans Kelsen se perde na imemorialidade dos tempos, porque ele supõe, ele hipotetiza uma norma que estaria sobre todas as outras. E aí, aquele ser europeu, humano, branco, ariano, cristão, greco-romano, judaico-cristão, este ser, com todos esses atributos bélicos, se sente habilitado a receber essa norma hipotética fundamental, centralizar essa norma hipotética fundamental, viabilizá-la no campo de batalha ou dentro do cofre e fazer e elaborar a constituição daquele grupamento humano que vai passar a ser Estado. Então, a Constituição é a certidão de nascimento do Estado, da mesma maneira que você vai lá no cartório para pegar a certidão de nascimento de seus filhos, para fazer o registro e pegar a certidão. Porque, na verdade, a certidão não é de nascimento. Se você ler nela, está escrito lá: certifico que nesse cartório, as folhas tantas do livro tal, está registrado o fulano de tal. Então, a certidão é do registro. O registro é que é a base do nascimento. E para o Estado, ele não tem que ir lá registrar. Quem o registra é o seu próprio outorgante. A Assembleia Nacional Constituinte promulga a Constituição. Foi lindo e soleníssimo no dia 5 de outubro de 1988, quando, naquela assembleia imensa dos deputados e senadores, todo mundo reunido ali, imbuído do mais acendrado amor à pátria, o presidente daquilo tudo
subiu lá com o livrinho da Constituição na mão, e, como se fosse o padre na missa, et homo, ou et homo, eles falaram, para Cristo, né? Este é o meu corpo, in est corpus meum. E a partir dali nós deixamos de ser o Estado Federativo do Brasil, o outro nome que tinha, teve vários, e passamos a ser a República Federativa do Brasil com a Constituição de 1988. Aí começou um novo ordenamento jurídico brasileiro. Esta foi a fonte principal dele, a fonte, como dizia o Kelsey, fundamental. A da norma hipotética fundamental não passou lá na hora, nunca se viu e nunca se sentiu falta dela. Da Constituição para frente é que a gente conhece, estuda e que é o direito. Então, a primeira fonte do direito, primeira fonte formal do direito, mesmo porque a norma hipotética fundamental não tem forma, ela é hipotética. Então, a primeira fonte formal do direito é a Constituição. E aí, todo mundo fala que as outras vão descendo a partir dela, como se fosse uma pirâmide. É a famosa pirâmide do senhor Hans Kelsen. Mas eu vou apresentar essa pirâmide para vocês invertida. Que a Constituição, ela não é o ápice, ela não é a cobertura do prédio, ela não é a maçã mais alta lá na macieira. Ela é a base, ela é o fundamento, ela é as raízes da árvore jurídica. A primeira fonte do direito gera toda, ou autoriza a geração de todas as outras fontes que então estão superiores a ela. Nós vamos ver essa pirâmide do senhor Hans Kelsen assim invertida. Constituição é a base, é o fundamento, é a primeira fonte do direito. Em seguida vem a emenda constitucional, que se incorpora a ela ou navega paralelamente a ela, que tem PECs, projetos de emenda constitucional, que, ao serem promulgados, eles integram a Constituição. Um exemplo que nós já falamos sobre ele aqui é o parágrafo único do artigo 7º da Constituição, quando estendeu aqueles números de incisos do artigo 7º a que ele, parágrafo 1º, parágrafo único, se refere para ampliar um pouco os direitos dos domésticos. Nós tivemos uma PEC e tivemos a aprovação e a promulgação da emenda constitucional. E ela vige à parte? Não, porque ela mandou foi alterar aquele parágrafo único. Nos livros da Constituição, normalmente tem lá as emendas constitucionais, inclusive essa. Mas nesses livros que a gente chama de Código Anotado, Constituição Anotada, costuma, ao falar na PEC, fala assim, ela veja o parágrafo único do artigo 7º da Constituição. Lá é que estão os dizeres da PEC, que ela simplesmente mandou alterar os dizeres daquele parágrafo. E aí, então essa PEC é de uma vigência interna da Constituição. Mas tem a outra que é externa. A Constituição está lá, bonita e tal, aí de repente fala que o espaço aéreo correspondente ao Brasil, se projetando como o pessoal da ciência do Estado, do direito constitucional fala, per aspera ad astera, só pode ser cruzado por aviões, discos voadores, naves espaciais, foguetes e qualquer outro objeto que voe, que não seja animal, tem que pagar pedágio para o Brasil, porque está atravessando
a área de dominação do Brasil. A 100 mil quilômetros daqui, mas projeção do Estado Nacional. Igual já fizeram com o mar continental de 200 milhas. Antes ele tinha 3. Não, o Brasil tem 200 milhas. Por dentro do mar afora. Por dentro do mar afora. E pegou, outros países fizeram a mesma coisa, depois tiveram que fazer uns concertos, porque os 200 milhas de um sobrepunham os 200 milhas de outro, e aí acontecia aquilo que eu mostrei para vocês com a zona de conflitualidade. Os interesses de uns se superpõem aos interesses de outros, e aqui no meio nós temos a área de conflitualidade. Pois bem, essas 200 milhas dos estados também geram uma área de conflitualidade quando vem a superar as 200 milhas marítimas de outro país, de outro estado. E aí o grau seguinte da nossa pirâmide invertida de normas, eu já falei na Constituição e na emenda constitucional. Agora está na hora da lei complementar e lei ordinária. Eu estou falando das duas juntas porque elas se diferenciam pela finalidade, não pela hierarquia, não pelo poder. Isso quer dizer o quê? Que há determinados assuntos que a Constituição ordenou porque quis, que devem ser objetos de lei complementar. Outros, ela não falou nada. Então cai lá no artigo 22 e seguintes da própria Constituição, que diz quem que pode legislar sobre o quê. E ponto final. Ponto final também nessa aula de hoje, que nós vamos terminar agora para examinar essas leis ordinárias e complementares na aula que vem, com um abraço para vocês e votos de tudo de bom a cada um.